Nosso estudo de hoje está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Vivei em paz. Emmanuel comenta na lição 123, viver em paz. Mantente em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição em que eles dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabrigados, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser e identificará em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram, ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendemos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Interessante, né? Quando ele começa aqui, né? Mantente em paz. É provável que os outros te guerreiem. Eu lembrei de uma frase do John Lennon. Ele falava: "Happiness is a warm gun." A felicidade é uma arma de guerra. Porque para a gente se defender do mundo que a gente vive, nada melhor do que a gente estar em paz dentro de nós mesmos e com a nossa consciência tranquila, principalmente a nossa consciência tranquila. É o que vai ser a maior fonte de paz nossa. A gente sabe que não dá para mudar o mundo, não dá para abraçar tudo, mas aquela gotinha que cabe a cada um de nós, a gente desempenhando o papel na medida do possível, a gente está dormindo com a cabeça tranquila no travesseiro, porque a gente está fazendo a nossa parte. Aí logo depois ele vem falar para a gente que para a gente alcançar a paz ele dá dois elementos: compaixão e bondade. Então, para pegar a palavra compaixão, eu vou aproveitar o estudo que a doutrina espírita traz para a gente, porque compaixão eu posso traduzir em perdão das ofensas, indulgência para os defeitos dos outros. A gente vem sempre trabalhando esse conceito porque tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que é feita da seguinte maneira: como é que a caridade segundo entendia Jesus? E aí dá três respostas: benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência com as imperfeições dos outros. Isso vai se chamar compaixão. E, ao mesmo tempo, bondade também. Bondade para a gente compreender a etapa que cada um se encontra, os problemas que cada um se encontra. Eu posso dizer aqui para vocês que eu sou privilegiado. Eu tenho um grupo de amigos que a gente sabe que uns, muitas das vezes, não concordam com os outros. Aliás, alguns têm posições completamente antagônicas, mas a gente se dá super bem porque a gente procura respeitar o direito de cada um e emitir sua opinião. Então, todas as vezes que a gente vai conversar, às vezes a conversa pode ficar até acalorada, mas não tem desrespeito, não tem deboche, ironia, não tem nada disso. É somente mesmo aquela coisa de um querer expor os seus pontos de vista. E a gente, quando consegue fazer isso com um grupo de amigos, a gente fica pensando: como é que eu não vou conseguir estender isso para todo mundo? As pessoas não são obrigadas a concordar comigo, as pessoas não são obrigadas a ter a mesma opinião política, religiosa, filosófica que eu tenho, e nem por conta disso deixam de ser seres humanos, deixam de ser filhos de Deus, deixam de ser pessoas maravilhosas. Então ele vem falar para a gente aqui, né? Ó, quando a gente tem serenidade, a gente consegue analisar cada acontecimento. Eu fico imaginando assim, ó, Mahatma Gandhi, quando eu estava aqui na Terra com a gente.
As pessoas vinham agredir gratuitamente. Qual era a posição dele? A posição dele era grave, ele parava, ele olhava, né? E ao mesmo tempo que ele olhava, ele dizia assim, né? Uma frase dele que é marcante, né? Quantas vezes você perdoou? Ele falou, eu não perdoei nenhuma vez, porque na verdade quem perdoa é quem se magoa, eu não me deixei magoar nenhuma vez. E quando eu vi essa primeira vez, eu falei, caramba, né? Uma pessoa não se deixou magoar, mas ele tá certo, o problema não está com ele, está com outro. Né? Porque a pessoa que quer magoar o outro porque o ponto de vista dele é diferente, porque a religião é diferente, porque o gosto musical é outro, porque o time é outro, é esse que está com o problema, não somos nós que estamos com o problema. Né? E ele vem falando aqui pra gente, essa frase é frase de cabeceira. Vou te botar aqui, ó, assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Assume com a gente mesmo, vamos assumir isso com a gente, fala assim, eu quero evitar a exasperação, eu quero evitar contenda, eu quero evitar confusão. Então se eu tiver que entrar num local que o recurso da palavra já estiver terminado ou terminando, logo depois que termina o recurso da palavra, o que acontece? Começa a ver as agressões verbais, daqui a pouco vem a agressão física, né? Vias de fato, agressões físicas, e pode até chegar em coisa mais grave. Chegou a esse ponto, fecha a boca, entende que é uma etapa que aquela pessoa está vivendo, que nós provavelmente ainda temos a mesma característica, ou já fomos dessa maneira com certeza, que é progressivo, a gente está evoluindo a cada dia, então vamos aprender a respeitar cada um, né? Ele fala ainda assim, repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos surgem aflitos, desesperados, coléricos, desabridos e trazem chagas ou ilusões, são prisioneiros de vaidade, ou vaidade, achando que sabe muito, pode até achar às vezes também, ou pode até saber muito, né? Mas tem essa presunção, ou a ignorância, não sabe nada, mas não souberam tolerar a luz da verdade, clamam irritadiço. Você fala, usa piedade com todo mundo. É engraçado que o Emmanuel fala assim, né? Identificará em todos eles crianças espirituais. Bom, na verdade, nós também ainda somos crianças espirituais. Por isso que estamos aqui. Só que, conforme já disse um amigo, né, espírita, uma vez ele falou para mim o seguinte, para a gente, para o nosso grupo, falou, vocês não estão mais nos primeiros anos de infância espiritual. Vocês já estão despertando agora para o lado do estudo, para o lado do trabalho. Vocês já estão assim, vamos botar assim, querendo entrar na adolescência, mais ou menos assim. A gente ainda tem muita coisa para frente, mas pelo menos a gente não está nesses primeiros degraus. Né? E palavras dele que realmente, para ter esse interesse de estar buscando Jesus e também estar saindo da sua zona de conforto, da sua casa, para poder ir prestar um serviço qualquer, de maneira totalmente desinteressada, já é um passo interessante sim. Isso a gente tem que admitir, não tem como, né, a gente fugir disso. Mas ele vem falar para a gente, ó, uns acusam, outros choram, principalmente os que acusam, vão tomar muito cuidado e ter muita pena também, porque na maioria das vezes eles acusam porque eles não têm a coragem de dar o passo que você está dando, aí você começa a dar o passo, eles querem encontrar alguma sombra, e aí vai ser fácil achar sombra, porque todos aqui temos sombra, não adianta, então vai procurar alguma sombra para tentar te puxar para a mesma posição que ele está, porque incomoda. Ele vê você tomando a iniciativa de fazer uma coisa que ele ainda não consegue fazer, não tem, por falta de coragem, por fraqueza, seja lá o que for, por deixar que os obstáculos da vida, né, ainda atrapalhem. Então ele bota aqui pra gente, ó, pacificando a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Conselho que a gente dá, vamos buscar a meditação, que a meditação é o encontro com a gente mesmo. A meditação junto com a prece. Aquele momento em que a gente, ó, harmoniza corpo e mente, que seja 5 minutos, 10 minutos, depois vai aumentando com o tempo, porque com o tempo a gente vai sentindo a necessidade, né, de estar aumentando cada vez mais. Mas harmonizando corpo e mente, a gente consegue buscar um pouquinho dessa paz. A gente fala um pouquinho porque viver no mundo que a gente vive, né, a gente está sendo testado o tempo todo, está sendo tirado a paz o tempo todo. São atitudes de vizinhos, atitudes de governantes, atitudes de pessoas próximas a gente. Isso é normal, faz parte da prova nossa aqui. Ele bota aqui, ó, recorda-te de que a natureza sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Né? O bambu, bate o ventania, ele vai lá, enverga, mas daqui a pouco ele volta para o lugar. A natureza tem exemplos maravilhosos, a água contorna todos os obstáculos, né, para poder seguir o seu caminho. Então, ainda mesmo que quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol está sempre firme. Então ele vem falar para a gente, ó, viver em paz consigo mesmo
É o nosso desafio, é serviço de poucos, mas é o que todos devemos buscar.